Galera, seguinte, ontem não teve vídeo, mas hoje tem, até porque saíram aqui algumas novidades importantes para a gente comentar a respeito do nosso tão amado Santos Futebol Clube, que entra em campo amanhã às 9h30 da noite, jogo contra a Desportiva Ferroviária, com transmissão do Sport TV e do canal Gold. Estarei aqui num pós-jogo para a gente comentar e já adiantar, como vocês viram aí, que eu gostei da escalação. Lucas Mussetti, dando os devidos créditos, soltou a provável escalação para o jogo. Ele é um cara que costuma acertar bastante, te confia. Então, vamos comentar sobre essa escalação do Santos, que para mim me dá alguns sinais bastante importantes. Vamos falar sobre ela com calma, mas também tem notícia referente a João Paulo, tem notícia referente a JP Sherman, jogadores que precisam buscar aí, de repente, novos ares se eles quiserem jogar. Antes de mais nada, se você puder deixar o like nesse vídeo, fortalece, porque é um momento que o torcedor do Santos não está engajado com o noticiário. Eu tenho visto que não é só o meu canal, mas os canais relacionados ao Santos Futebol Clube caíram muito de audiência, como não só do Santos Futebol Clube, mas todos os times que não estão jogando nesse momento. Tenho conversado muito com um amigo meu São Paulino, que comentou bastante que as audiências dos canais São Paulinos também caíram demais, e a maneira da gente tentar reverter isso e o YouTube recomendar um pouco mais é você engajando, comentando, deixando like, hypando, e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Eu tô prestes aqui, eu tô estudando para entender como que eu vou abrir um grupo de membros, um clube de membros aqui no canal, que vai ter algumas categorias. Tô estudando em como que eu vou fazer isso, o que que eu vou oferecer de interessante para ser legal para vocês, mas assim que eu entrar nessa nova empreitada, eu aviso vocês direitinho, tá bom? Vamos lá, começando aqui, deixar a escalação para o final, pode ser? Tem problema? Se você quiser, você adianta o vídeo. Mas vamos lá, falar sobre João Paulo, que diante do fico do Brasão, o Mussetti já havia publicado que as propostas que estão para cair na mesa do Santos são bem abaixo daquilo que o clube entende como relevante para poder vender. O Santos espera vender, se for vender um dia, o Brasão pelo preço que o Atlético Paranaense vendeu o Bento. Eu acho que não está errado, próximo de algo na casa de 18, 19 milhões de euros. Acho que não está errado, porque o Brasão é um goleiro absolutamente extra classe, e se não for bater uma grana para fazer o Santos mudar de patamar em algum segmento financeiro, cara, achar um goleiro desse nível e que tem sido importante como ele tem sido é muito difícil. Mantém o cara lá, o clube tem que pensar grande, né? Então, nesse aspecto, eu que sou um crítico da diretoria, eu elogio bastante pela postura. Só que aí tem a questão do João Paulo, que é um goleiro que entende que tem que jogar, tá numa idade que não dá para ficar sendo só um reserva de luxo. Eu entendo a posição do João Paulo aqui, e diante desse cenário surge a notícia lá no UOL que a gente vai reagir agora. João Paulo vê Brasão ficar e avalia pedir para ser emprestado pelo Santos. O João Paulo entende que um empréstimo é uma boa possibilidade. Ele entende que a titularidade de Gabriel Brasão, entende a titularidade do Gabriel Brasão, mas ele quer jogar mais. Ele recebeu sondagens da Europa, mas deve continuar no Peixe. No áudio, no grupo do Instagram do Mussetti, ele fala sobre interesses. Ele cita alguns times e cita inclusive times brasileiros, tá? Próprio Fluminense, Cruzeiro, alguma coisa nessa linha, se eu não estou enganado. Times que também têm goleiros titulares consolidados e que seria muito difícil para o João Paulo ser titular. O ponto é, o João Paulo vai ter que dar um passinho atrás na carreira se ele quiser ser titular de alguma equipe. Ou ele vai para algum mercado fora do país para pegar uma experiência, ter um novo tipo de trabalho, com outro tipo de preparação de goleiros, que são a preparação de goleiros fora do país é completamente diferente, para ele tentar assim não pensar tanto de repente inicialmente em jogar, mas se adaptar a uma nova cultura, beleza. Mas se ele quiser pensar em jogar mesmo, em ser titular de uma equipe, ele vai ter que descer um degrau. De repente uma equipe hoje que está brigando mais para baixo no Campeonato Brasileiro da Série A e que precisa de um goleiro, e que também pode ser interessante porque a bola vai chegar bastante, ou de repente uma Série B. Eu acho que é melhor todas essas opções do que ele ficar amargando a reserva do Santos. Até porque o Brasão não tem dado muita brecha para o goleiro, para o outro goleiro jogar. Ele sofreu uma lesão e tal, teve alguns problemas pessoais, mas mesmo com os problemas pessoais do ano passado ele jogou. Então assim, é um cara que está sempre à disposição. E o técnico do Santos não é um técnico que gosta de fazer
mescla de goleiros, né? E nem o Santos hoje tem condições para isso, porque o Santos só está em uma competição. Geralmente os técnicos que fazem isso utilizam uma outra competição para trocar, então não é o caso agora. O Brasil deve ser titular até o final do ano com sobras. E se o João Paulo tem que avaliar o que é melhor para a carreira dele, eu entendo aqui. Ele ser empresário entende que o empréstimo pode ser bom para todos. O goleiro teria a chance de atuar mais e se valorizar, enquanto o Santos não perderia em definitivo o atleta. A prioridade seria uma negociação por futebol internacional. Houve uma sondagem recente para o Monterrey. Aqui, ó, que eu falei de Cruzeiro e Fluminense. Monterrey. Quem é o goleiro do Monterrey? Eu não faço ideia. Jogou o Mundial agora. Se o João Paulo for para lá, o João Paulo vai ser titular? Vai ser reserva? Vale ser reserva do Monterrey pela experiência? Ele tem que avaliar. No Brasil, Cruzeiro e Fluminense demonstraram interesse recente. Enquanto o Botafogo, se vender John, teria João Paulo no radar. Bom, aqui se abrir essa janela com a venda do John, poderia ser interessante. Pegar no Botafogo seria um patamar ainda acima do Santos hoje. O Botafogo tem um time mais competitivo do que o do Santos, briga na parte de cima, é um atual campeão brasileiro. Agora, Fluminense e Cruzeiro eu não vejo ele jogando. Cássio é titular e o Fábio titular, jogador, goleiros experientes, ele iria amargar a reserva como ele amarga no Santos. E aí fica no Santos, né? E ele tem 30 anos já, gente. Ele tem uma certa idade que para goleiro. A gente tem visto aí o Fábio jogar com 44 anos, um ponto fora da curva, é claro. Mas para goleiro, aí não é tão velho, mas muito experiente já. É para estar jogando nessa idade. É geralmente o auge físico e técnico de um goleiro. Então, eu entendo a situação aqui do João Paulo e eu acho que se for uma situação boa para o Santos e boa para ele, eu acho que o Santos tem que liberar. Tem que liberar mesmo. Mas vai ficar com o Diógenes de reserva, etc. O nível do Brasão vai cair. Eu não acredito que o nível do Brasão vai cair por causa disso. Eu acho uma falácia. Tem que ter alguém incomodando. Cara, isso aí vai de profissional para profissional. E o Diógenes é um goleiro tão horroroso assim? Tão horroroso assim? Nível Vladimir? Não sei. Se ele fosse, ele estaria lá como terceiro goleiro hoje? Sabe, eu acho que numa eventualidade ou outra, você precisando aqui, acolá, ainda mais num ano que o Santos não tem mata-mata para disputar, me parece bastante ok. Eu emprestaria o João Paulo, tá? E uma outra notícia é com relação a JP Sherman, que está no radar do Benfica. Radar entre aspas, vamos tentar entender essa história do jogador que de fato perdeu espaço no elenco do Santos. JP Sherman jogou muito pouco com Kleber Xavier, se é que chegou a jogar, mas jogou muito pouco. JP Sherman é um cara que subiu ano passado, fez seu primeiro jogo numa final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Eu estava lá na Vila Belmiro esse dia. Vitória do Santos sobre o Palmeiras 1-0. E ele jogou muito bem aquela partida. Ele foi sólido, ele atacou bem. Ele se colocou como um lateral promissor. Aí ele não joga o segundo jogo porque o Aderlan se recupera de lesão e faz o segundo jogo quando o Santos perde para o Palmeiras e perde o título. Mas rapidamente o JP Sherman vira titular na Série B e ele começa muito bem a Série B, até começar a alternar bons e maus momentos com também oscilações da própria equipe. Mas foi dando para perceber no futebol do JP Sherman um certo nervosismo, um cara que é afobado para tomar decisões dentro de campo, que se perdeu um pouco nesse ponto de vista e que sempre teve dificuldades defensivas claras. E não só, a gente pensa no lateral defensivamente, a gente pensa no duelo individual, o atacante partindo para cima dele, vai driblar ou não? Nesse aspecto ele tem muito que melhorar ainda, ele é um cara que tem... Ele é facilmente driblado no 1 a 1. Mas o que mais me preocupou sempre no futebol do JP Sherman é uma coisa que eu acho que foi um equívoco do Santos. Eu acho que ele teria que ter tido mais minutos na base. Ele subiu com 17 anos, deveria ter jogado até o sub-20. De repente, se o Santos não tivesse sido afobado em subir o JP Sherman, a gente tivesse um lateral com 20 anos preparado. Por isso que tem que tomar muito cuidado nessa gestão de carreira enquanto você sobe. O cara é lateral da seleção brasileira sub-20, é um fenômeno da lateral. Vamos subir, calma. JP Sherman mostrou no profissional que ele tem muitos problemas, inclusive defensivos. Eu não falo do 1 a 1, mas com linha de 4 mesmo. O Santos toma um gol do Corinthians no Campeonato Paulista, quando o Santos foi eliminado, que o JP Sherman deu condição pro Yuri Alberto, porque ele não se colocou na linha. Deu condição, não tirou o Yuri Alberto, estava na banheira do impedimento.
Porque ele não soube se posicionar. Isso é base. Isso é base. Isso é você trabalhar com linha de 4, é você entender o seu posicionamento. Isso é mais perigoso para mim, a maneira como eu enxergo o jogo, do que propriamente os duelos defensivos. Duelo defensivo você vai treinando, você coloca um cara rápido em cima de você todos os treinos e vai treinando o X1 e vai melhorando, entendendo quando você tem que dar o bote, quando você não tem, você evolui nisso. Agora, o acompanhamento de linha é diferente. E assim, o Kleber Xavier, diferente do Caixinha, que era um cara que gostava de espetar muito o lateral direito lá numa linha de 5 na frente, e isso também trouxe muitos problemas para o Sherman, porque ele tinha muito campo para voltar. Porque o Caixinha se defendia com uma linha de 4, mas ele atacava com uma linha de 3. Só que o lateral oposto, o lateral direito, fazia a primeira linha lá na frente, no 3-2-5. Então o que acontecia nesse problema? Quando o Santos tomava um contra-ataque, tinha uma avenida para o JP Sherman cobrir. O que aconteceu com o JP Sherman? Todos os jogos no segundo tempo ele estava com cãibra, completamente mal fisicamente, porque taticamente o jogo do Caixinha quebrava muito ele. Ele não tinha físico para atacar e nem para defender. Com o Kleber Xavier, o esquema muda completamente, é um esquema mais conservador, com linhas de 4 mais presas, com laterais que ultrapassam a verdade, mas que revezam entre si, quando um fica, o outro sobe. E ali o que pegou, pelo menos a leitura que eu tenho das coletivas, das entrevistas e até das respostas sobre o JP Sherman, é que para o Kleber Xavier ele carece justamente de um crescimento defensivo maior. E a minha maneira de avaliar é justamente esse crescimento defensivo do ponto de vista de ser um cara mais tático. O lateral, gente, a gente tem aqui no Brasil uma ideia de que a gente, de grandes laterais, Roberto Carlos, Cafu, caras apoiadores, que são caras do cruzamento, etc. Mas lateral, eu prefiro um lateral defensivo bom do que um lateral ofensivo bom que defende mal. O lateral é o primeiro zagueiro, ele faz parte da primeira linha de 4. Ele precisa ser um bom marcador. Precisa, cara. Então... eu sempre gostei de laterais que marquem bem, por isso que eu sou fã do Escobar. O Souza é um cara que oferece muito lá na frente, muito mais do que o Escobar, mas eu tenho elogiado porque ele também defensivamente tem jogado muito bem. É a primeira coisa que eu olho quando eu vejo um lateral. O JP Sherman, nesse aspecto, não foi capaz de evoluir. E aí, a gente poderia ter um jogador, de repente, subindo ano que vem, pronto para o profissional, o Santos o perde. E pode perder por muito pouca grana, mesmo ele sendo jogador de titular de seleção brasileira sub-20, porque o Santos planejou muito mal. Alguns jogadores o Santos não sobe, demora mais para subir, perde, outros o Santos sobe rápido demais e os perde, como fizeram com o Ângelo lá atrás, que desculpa, acabaram com a carreira desse menino. Esse menino, ele tinha o mesmo nível que o Savinho do Atlético Mineiro, jogavam na seleção brasileira de base juntos. Hoje o Ângelo tá no Al Nassr lá, é um jogador assim que ninguém lembra, um cara que não tem gol. Não tem gol, e o Savinho está no Manchester City, jogando na seleção brasileira. Então, o Santos precisa ter uma inteligência melhor na hora de subir os seus prospectos. O Santos precisa saber a hora de fazer isso. Por exemplo, o senhor Gabriel Simples, eu acho muito mais pronto que o JP Sherman. Não significa que ele vai ser melhor. Eu acho que tecnicamente o Sherman é melhor do que o Simples. Eu acho que é muito difícil que o Sherman na carreira não seja mais jogador do que o Gabriel Simples. Mas o Gabriel Simples fisicamente está mais bem formado, taticamente me parece com uma leitura melhor de jogo para já fazer essa primeira transição para o profissional. E esse nunca subiu. O Santos prefere contratar o Igor Vinícius. O Santos prefere ir atrás do Mike. O Mike eu até acho ok. Tomara que o Igor Vinícius seja muito ok. Mas o ponto é, o Santos tem um lateral da base que me parece pronto e não dá chance para esse menino. Enquanto no caso do Sherman deu chance cedo demais. Leituras. O Santos precisa melhorar esse departamento de transição da base para o profissional. Mas vamos ler a matéria aqui que diz que ele está no radar do Benfica, 19 anos, foi para o fim da fila com o técnico Kleber Xavier, só jogou uma vez com o comandante, ele foi preterido pelo Escobar, jogando trocado. Ele chegou a ser preterido por Luizão e Zé Ivaldo. Essa aqui do Zé Ivaldo deu muito errado no jogo contra o Bahia. Além do Aderlan e do Léo Godoy, que já foi negociado. Mesmo assim, ele já tem 50 jogos pelo Peixe.
Com as chegadas do Igor Vinícius e a negociação em andamento com o Mike, o Mussete então crava que existe ainda uma negociação em andamento com o Mike. Ele deve sair. A ideia do Santos é vender o atleta antes dele se desvalorizar ainda mais. O jogador é figurinha carimbada na seleção brasileira sub-20. Mesmo em baixa, Sherman é bem avaliado pelo futebol europeu. Houve algumas sondagens, o O apurou que existe uma chance de venda para outro clube brasileiro. Aqui cara. E aí, assim, corre-se o risco aqui de ele, num clube que tenha paciência com ele, com um técnico capaz de ajudá-lo defensivamente, que a gente perca um lateral que se torne um grande jogador num outro time brasileiro e olhe pro Sherman e fale, pô, não tivemos paciência. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu venderia ele pro mercado europeu, tá? Não venderia ele pro mercado brasileiro, não reforçaria jamais um time brasileiro. Mas claro, depende das cifras. Enfim, o problema é que pode acontecer igual aconteceu com o Jair, né? Enfim. Um dos clubes envolvidos é o Benfica. O time português adquiriu a prioridade pela contratação de Sherman na negociação por Roleiser. Só a gente não sabia, tá sabendo agora, essa é uma informação nova. Na época não foi divulgado. O Benfica precisa ser avisado de todas as propostas recebidas pelo menino da Vila e tem o direito de cobrir. Isso não significa que vai cobrir, que tem interesse. Significa que só tem a prioridade. Até aqui o Benfica monitora, mas ainda não fez proposta. A última partida dele foi no dia 4 contra o Grêmio. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com o JP Sherman. Mas fato é que o Santos está escalado para o jogo de amanhã contra o queridíssimo Desportiva Ferroviária, é isso o nome do time? Vamos olhar aqui a escalação do Santos, que é interessantíssima. Eu gostei e gostaria de comentar. Vamos lá. Escalação do Santos, tá? Desportiva Ferroviária, isso mesmo, acertei o nome do time. Gabriel Brazão no gol, sem mistério. Começa, o Kleber Xavier começa com o Escobar improvisado na direita. O Mussete mandou um áudio no grupo dizendo que pode ser que o Igor Vinícius ganhe a posição contra o Flamengo, que tem treinado bem, mas começa o Escobar. Vamos ver, porque o Kleber, quando ele falou sobre amistoso lá atrás, no Domingo Esportivo, ele falou que gostaria de um amistoso que ele pudesse ter a chance de testar todo mundo, de trocar todo mundo. Então o Santos deve jogar o primeiro tempo com o time titular e um segundo tempo completamente modificado. Essa deve ser a expectativa do torcedor com relação a esse amistoso. Dito isso, gente, vamos ver como que o Igor Vinícius ele deve jogar esse amistoso no segundo tempo. Vamos ver se ele ganha a vaga do Escobar. Mas é muito difícil você tirar o Escobar. E outra, a escalação do Escobar também depende do desempenho do Souza. Se o Souza for muito bem na lateral esquerda, força você escalar o Escobar na direita, porque é muito difícil tirar o Escobar do time. É muito difícil. Pelo merecimento desse cara, pelo que esse cara tem feito. Pra mim, eu repito, ele e o Gil foram os dois melhores jogadores do Santos na Série B ano passado. E ele é um dos melhores jogadores do time esse ano, um dos caras mais regulares. Se não melhores, mais regulares. O cara tem um nível de regularidade que é muito difícil chegar nesse cara e falar, não, então, ó, tá no banco. Muito difícil. Muito difícil. É aquela coisa do Tite, né, que o Kleber Xavier leva consigo, que é a tal da meritocracia. Como é que você explica pro jogador que ele tá fora do time, sendo que ele te deu uma baita regularidade? Você coloca ele numa outra posição, e se ele estiver rendendo nessa outra posição, paciência. Então vamos ver como é que o Escobar vai jogar e como o Souza vai jogar do outro lado. Se o Souza jogar muito mal do outro lado, tem chance do Igor Vinícius aparecer pela direita e o Escobar aparecer novamente pela esquerda, nisso no jogo contra o Flamengo. A zaga é aquela que o Kleber já havia antecipado que vai começar os trabalhos com o João Bassi e o Luan Pérez. Essa dupla foi muito bem na reta final do Brasileirão, antes da parada. O João Bassi fez 3 jogos seguidos impressionantes, muito bons. O jogo contra o Botafogo, que o Santos perde, é um masterclass. E contra o Bahia, uma partidaça do Bassi. Foi o melhor jogador do sistema defensivo do Santos, que foi mal. Ele salvou aquele dia o sistema defensivo do Santos. E é um jogador que a gente queria a cabeça, né? Então vamos ver se ele continua. O Kleber Xavier, que evoluiu muito baixo nesse momento, vamos ver se ele continua naquele nível que ele terminou o campeonato. Tô curioso para ver isso. Então é isso, aí Souza na lateral esquerda. O meio-campo com o William Arão, que nem sequer viajou, joga Thomas Rincon e Zé Rafael, era o que eu esperava. O Rincon aqui foi a primeira opção do Kleber em vários momentos, à frente do Schmidt, à frente do Pituca.
fez bons jogos ao lado do Zé Rafael no campeonato, e ele aqui se mantém como titular, deve perder essa posição para quando o Arão estiver bem. Não acredito que seja contra o Flamengo, deve ser um pouco mais para frente. Acho que a gente vai ter que esperar ainda umas 2 semanas para ver o Arão titular. Pode ser que a gente veja ele no banco, entrando num jogos ou outros, como foi com o Zé Rafael, que entrou no finalzinho contra o Ceará, aí entrou um pouco mais de tempo num outro jogo, até aparecer definitivamente como titular. Acho que vai acontecer a mesma coisa com o Arão, pelo fato dele ter ficado muito tempo parado. Ele mesmo admitiu na coletiva que ficou 2 meses sem treinar. Isso é muita coisa para um jogador. O Neymar vai fazer as vezes do Roleiser, vai jogar como camisa 10, porque o Roleiser está suspenso contra o Flamengo, então, portanto, o Kleber Xavier já testa o time sem Roleiser, faz certo para preparar o time contra o Flamengo. O Roleiser deve jogar o segundo tempo, né? Mais uma atração aí para o segundo tempo. Barreal na direita, na esquerda o Guilherme, nenhuma surpresa. E na frente o David Washington. E por que eu gosto disso aqui? Não só porque eu não sou fã do futebol do Tiquinho Soares, desse Tiquinho Soares. Eu era fã do futebol do Tiquinho Soares no primeiro ano dele de Botafogo. Aquele Tiquinho Soares que acabou com o Palmeiras no Allianz Parque. Aquele jogador não existe mais. Hoje o Tiquinho Soares é um jogador pesado, é um jogador técnico, que sabe fazer o pivô, sabe jogar de costas, mas é um jogador que gera pouco jogo, né? Ele depende muito daquela jogada que ele fez contra o Bahia para poder, de alguma maneira, se colocar numa condição de poder jogar. Acho que é muito pouco. Já o David Washington é um jogador mais rápido, que sabe fazer o facão, mas nesse time aqui, eu acho que tem uma coisa até mais a ver com a escalação do Neymar do que propriamente com a parte técnica. O que eu imagino aqui? O David Washington, quando o time sem bola, ele deve recompor mais do que o Neymar, deixar o Neymar solto na frente. Porque como eu imagino, quando o Roleiser voltar, que o David Washington perca essa posição, vai jogar David Washington com o Neymar de falso 9, como ele jogou contra o Botafogo, e foi o melhor jogo do Santos na temporada. Sem dúvida. E o Neymar cada vez mais perto do gol, sem precisar ficar voltando, pegando bola de volante toda hora. A gente sabe que o Neymar uma vez ou outra faz isso, é característica dele. Mas ele não pode ficar fazendo isso toda hora, ele tem que estar numa zona de definição. E ele tem que se proteger fisicamente, não pode ficar correndo o campo inteiro, porque ele não é mais um menino, ele tem que decidir aonde ele é bom, né? A gente espera que fisicamente ele esteja apto para fazer isso. E o Kleber enxergou isso muito bem contra o Botafogo. Então assim, agora contra o Flamengo, primeiro esse amistoso, depois contra o Flamengo, você não vai ter o Roleiser, você vai precisar pelo menos, ninguém hoje, gente, marca com 8 jogadores. Se você marcar com 8 jogadores, você tá morto. Você tem que marcar com pelo menos 9 jogadores de linha. E nesse aspecto, me parece que o David Washington, no momento sem bola, ele vai recuar mais que o Neymar, até para proteger fisicamente o Neymar, que eu acho correto. Acho que um jogador desse nível, extra classe, e as minhas críticas ao Neymar são no outro campo, sabem muito bem disso, tem que ser protegido fisicamente no jogo. O time tem que jogar para ele. E ele tem que dar resultado, ele tem que demonstrar. Mas o time tem que ajudá-lo. Então, me parece que vai ser muito difícil a gente ver uma dupla Neymar e Tiquinho Soares no Santos. Porque aí a gente tem 2 jogadores que, do ponto de vista defensivo, marcam muito pouco. E aí você vai se colocar para defender com 8 jogadores só. Me parece que essa dupla, Tiquinho e Neymar, vai acontecer muito circunstancialmente de acordo com os jogos, porque o Kleber Xavier tá pensando defensivamente, e tá certo de pensar assim, na minha avaliação. Eu gosto do teste do David Washington, mas contudo, todavia, no entanto, o senhor David Washington tem que jogar bola, aproveitar que é um adversário fraco, aproveitar que vai ter, cara, o time titular ao seu redor, vai ter Zé Rafael por trás, o alimentando, vai jogar ao lado do Neymar, vai ter Barreal na direita e Guilherme na esquerda com opções para ele sair da área e jogadores fazerem o X, o facão, vai ter várias opções no jogo. Ele tem que jogar bem, ele tem que mostrar o que veio. Ele ganha um salário altíssimo no Santos, quase R$900 mil por mês. Está emprestado até o final do ano. É um jogador que não vai render R$1 ao Santos porque ele está emprestado. O Santos não vai comprar. Então assim, ele tem que retornar tecnicamente. E até agora, ele foi muito tímido. Para ser simpático, foi muito tímido. Então, o Kleber Xavier está dando essa oportunidade para ele contra a Desportiva Ferroviária e necessariamente, vamos esperar, provavelmente contra o Flamengo. São 2 jogos para ele jogar bem. Se ele não, e assim, se não fizer gol, mas para criar chance, para abrir espaço, para se posicionar bem, ele certamente vai ser acionado.
Ele precisa gerar mais jogo que o Tiquinho Soares, né? Vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. Mas a princípio, as ideias aqui do Kleber Xavier eu gosto bastante. O campo agora, eu vou ser bem sincero, se eu fosse o técnico do Santos, eu não acompanhei os treinamentos, mas se eu fosse o técnico com o que eu vi no campo lá atrás, essa seria a minha escalação hoje. Exatamente essa. Eu não mudaria nenhuma peça do que eu tenho à disposição, imaginando que você não tem o Arão, imaginando que você não tem o Rolézer para esse jogo do Flamengo, seria exatamente essa escalação. Agora, o que vai começar a ditar se essa escalação se mantém ou não é o desempenho desses caras. Não só o desempenho desses caras, mas o desempenho do time no segundo tempo, que vai ser completamente modificado. Eu tô animado para ver esse jogo, vamos debater bastante ele aqui amanhã no pós-jogo e vamos entender se essa de fato vai se apresentar como a escalação ideal para o jogo contra o Flamengo, que embora seja na Vila Belmiro, é um jogo dificílimo pela força do Flamengo, que o Flamengo mostrou no Mundial. Então, esse time aí do Chelsea, que tá na final do Mundial, o Flamengo colocou na roda. Então, gente, é um nível de jogo que o Flamengo é favorito, mesmo jogando na Vila Belmiro. No entanto, ainda mais sem o Rolézer também. No entanto, que o Santos melhore para fazer um jogo competitivo e, quem sabe, possa surpreender. É isso que a gente torce. O que você acha? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.